Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, como estamos fazendo nesses últimos dias, estudando o livro Agenda Cristã. Estamos tecendo estas reflexões para o nosso aprendizado, para o aprendizado de todos nós, que possamos juntos nos melhorarmos na condição não apenas de cristãos, mas em especial e acima de tudo, na condição de seres humanos, porque todos nós devemos nos preocupar constantemente, nos esforçando constantemente para alcançarmos de uma forma mais rápida, quanto mais rápido melhor, a condição de verdadeiros humanos, já que, como nós sabemos, como a doutrina espírita nos mostra de uma forma bem clara, não para nos desanimar, mas nos mostra de uma forma clara em que nós ainda nos encontramos muito mais próximo do ponto de partida, quando nós saímos lá daquela condição de selvageria, do que do ponto de chegada, aquele ponto que todos nós almejamos, que é um dia chegarmos à angelitude, um dia chegarmos à condição de espíritos puros. E conforme a doutrina espírita nos mostra, a doutrina que é embasada nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, os ensinamentos que Deus nos deixou, então a doutrina espírita tem como principais fundamentos, e é importante lembrarmos em especial para aqueles amigos, aqueles irmãos que estão nos acompanhando, que ainda não têm conhecimento da doutrina espírita. Então, os principais fundamentos da doutrina espírita nós encontramos da seguinte maneira: o primeiro fundamento ou primeiro princípio, a existência e unicidade de Deus. Na sequência, nós encontramos um outro princípio da doutrina espírita, Jesus, na condição de modelo e guia da humanidade. Na sequência, nós ainda encontramos um outro princípio, aquele princípio que nos diz sobre a existência e a imortalidade da nossa essência, ou seja, do espírito, o ser imortal. E ainda nós temos princípios que nos tratam sobre a volta do espírito à carne, à matéria densa, ou seja, a reencarnação. Nós temos um outro princípio que é aquela condição, aquele conceito de criação igualitária de todos os espíritos, onde, conforme a doutrina espírita nos mostra, de uma forma clara, de uma forma racional, onde todos nós partimos do mesmo ponto em relação à questão do conhecimento, aquela situação de ignorância. Todos nós partimos daquela condição de simples e ignorantes para um dia todos nós chegarmos à condição de angelitude, àquela condição de sabedoria. Ainda nós temos um outro princípio que nos fala sobre a possibilidade de comunicação entre os espíritos. Temos um outro princípio onde nos fala da lei de causa e efeito. Esta lei, como nós podemos também denominá-la, aquela chamada lei de responsabilidade. Semeou? Com certeza teremos que colher. O apóstolo Paulo nos chama a atenção que a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita ela é obrigatória. Nós temos na sequência um outro princípio que nos fala sobre pluralidade dos mundos habitados. Jesus nos falou sobre isto. Há muitas moradas na casa do Pai. E ainda nós temos princípios onde nos diz sobre várias outras coisas que não iremos elencar aqui todos, porque são vários, e é lógico, se delongaria um tanto mais. E nós temos as nossas reflexões para esta tarde, para este dia 4 de abril de 2020, onde trouxemos aqui o capítulo 6º do livro Agenda Cristã, de autoria de Chico Xavier, parceria do Espírito André Luiz, onde nos traz reflexões para a nossa vida.
E aí ele tem como título esse capítulo 6º, Em Seu Benefício. Então, essas lições que ele nos traz aqui, ele nos diz que é exatamente para o nosso benefício. Prestemos atenção. Como dissemos anteriormente, estamos aqui juntos para refletirmos juntos. Não estamos aqui com aquele propósito de dar aula de evangelho para ninguém, para darmos aula de doutrina espírita para ninguém. Estamos aqui para aprendermos juntos. Tudo o que estamos falando aqui ou que falaremos aqui, em primeiro lugar, estou falando a mim mesmo. Com certeza, este que vos fala é o mais necessitado de todos, de ouvir tudo isto constantemente para aprender e, principalmente, um dia colocar em prática plenamente, de forma natural. Então, nos diz o primeiro ponto deste capítulo 6º, não se agaste com o ignorante. Então, aquela pessoa que está do nosso lado, naquela situação ainda de ignorância em muitos e muitos pontos, assim como nós que também nos encontramos em ignorância em relação a tantas coisas, não fiquemos nervosos. Igual o termo que ele usa aqui, não nos agastemos, não percamos ou desequilibremos as nossas energias com aquele companheiro ou com aqueles companheiros, porque certamente não dispõe das oportunidades que iluminaram seu caminho. Então, aquele companheiro que ainda se encontra na condição de ignorância, que nós julgamos estar numa condição de ignorância maior do que a nossa, estendamos a mão e auxiliemos, porque é bem provável que ele não teve as oportunidades que nós tivemos para o nosso esclarecimento. Se nós já conseguimos iluminar um pouco mais o nosso caminho, emprestemos um pouco a nossa luz para que este companheiro possa andar conosco na nossa luminosidade, se é que nós já alcançamos esta condição. Com certeza, todos nós temos uma luz, conforme Jesus nos chama a atenção, brilhe a vossa luz, mas conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, que a maioria de nós, até os dias de hoje, ainda usamos emprestado o candeeiro alheio. Então, com certeza, é necessário trabalharmos para brilharmos a nossa luz e que uma vez alcançando essa condição de brilho da nossa luz, essa luminosidade sendo um facho maior, é nossa obrigação auxiliarmos estes companheiros que ainda se encontram na retaguarda. E ele diz na sequência o seguinte: evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, seja no sentido religioso, no sentido político, no sentido científico, em qualquer área. A pessoa que se comporta de forma fanatizada, com certeza o comportamento não está correto. Então, não nos aborrecemos com elas, ou seja, essas pessoas permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão. Merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Então, aqui André Luiz nos chama a atenção que aquelas pessoas que se encontram na condição de fanatizados são prisioneiros e que, na verdade, não devemos ficar aborrecidos com elas, mas sim tratá-las com misericórdia. Não se perturbem com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Quantas pessoas que, se prestarmos atenção, já tivemos a oportunidade de estar com elas, ou nós estando com os outros também nessa situação de malcriados, porque em muitas situações, quando não prestamos atenção, nós tratamos as outras pessoas com malcriação, e é lógico, numa situação desta, essas pessoas, assim como nós, devemos ser observados desta forma, com compaixão, com misericórdia, com doçura, com brandura, porque via de regra nos encontramos em desequilíbrio, como ele faz aqui a comparação, desequilíbrio material, desequilíbrio orgânico, assim como, e bem o que mais acontece, desequilíbrio espiritual.
E ele diz ainda: ampare os companheiros ou o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Então aqui ele está colocando uma insegurança no sentido material, no sentido espiritual, porque em muitas situações aquele companheiro inseguro, ele está inseguro exatamente por não ter o mínimo necessário. No sentido material, se nós temos a administração provisória de recursos que em muitas situações estão em excesso, por que não auxiliar aquele companheiro que está em insegurança? E às vezes até mesmo insegurança alimentar, não tem o mínimo necessário para a sua subsistência. E ainda ele diz o seguinte: não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Quantas vezes já aconteceu conosco, já aconteceu com cada um de nós, e ainda com certeza outras tantas irão acontecer, de ficarmos chateados, de ficarmos magoados em estendermos a mão e auxiliar alguém e não recebermos um muito obrigado sequer. Ou às vezes a pessoa chegar até nós nessa condição de zangado, nervoso, e nós olharmos para ele e falar da seguinte maneira: ingrato essa pessoa ou ingrata essa pessoa. Quantas vezes eu a auxiliei e ela ainda me trata desta forma? Então ele nos chama a atenção que provavelmente aquela pessoa é uma desorientada, não tem experiência mínima necessária para com a vida e para a vida. Tratemos ela com amor, tratemos ela com misericórdia, possamos verdadeiramente agir na vida dessa pessoa. Sabemos que é difícil, sabemos que não é fácil, e é lógico, aqui eu falo por mim mesmo, quão difícil é nos comportarmos aqui na vida de uma forma equilibrada constantemente. Quantas vezes aquele mínimo necessário que, do nosso ponto de vista, saiu do trilho ou não saiu de acordo com o que havíamos programado, e aí nós nos desequilibramos. Não podemos nem usar o termo que perdemos o equilíbrio, que perdemos a calma, porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, não se perde aquilo que ainda não tem. Então, se não temos ainda o equilíbrio, não vamos perder o equilíbrio porque ainda não o temos. E a partir do momento que verdadeiramente adquirirmos esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa calma, e trabalharmos constantemente, não o perderemos, será um patrimônio nosso. E aí nos diz na sequência ainda: ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Puxão de orelha belíssimo de André Luiz a todos nós: ajude ao que erra. Via de regra, aquele que erra, assim como nós erramos, nós o julgamos, não o ajudamos. E aqui ele está falando que nós devemos ajudar, porque os nossos pés pisam o mesmo chão que o chão que esse companheiro está pisando. E é lógico, em muitas situações, se temos a possibilidade, a oportunidade de corrigir ou auxiliar aquele companheiro na sua corrigenda, por que não fazer isto? E é lógico, não temos o direito de censurá-lo, porque via de regra, quem deveria censurar deveria ser nós mesmos nos censurando, ou seja, a autocensura pelos comportamentos equivocados nossos, não pelo comportamento equivocado dos outros, conforme Jesus nos chama a atenção naqueles ensinamentos que ele nos traz lá no Sermão do Monte sobre o não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que você julga o outro, você também será julgado, ou seja, com a mesma régua, aquela mesma régua que nós usamos para medir o outro ou os outros também usarão ou usará para nos medir. Então nós não temos competência nem autoridade para julgarmos os outros. A única competência e autoridade que temos é para com o auto-julgamento, ou seja, julgarmos-nos a nós mesmos.
E ainda ele diz: desculpe o desertor. Então aqui ele está falando do desertor no sentido material, no sentido espiritual ou em qualquer sentido, aquele que não cumpriu com os seus deveres ou que nós achamos, julgamos que ele não cumpriu, ou seja, saiu antes da hora do nosso ponto de vista, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Quantos de nós? Quantos companheiros participam de grupos de estudo, seja estudo doutrinário, seja estudo evangélico, seja estudo de qualquer outra formatura no campo comum da vida para o trabalho, e abandona o curso, abandona o estudo durante a sua trajetória e não conclui? Então ele fala aqui que não devemos de forma alguma julgar esses companheiros, mas sim desculpá-los, porque um dia, com certeza, ele voltará para dar continuidade à lição do ponto onde ele tenha parado. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade que temos constantemente de estender mão fraterna, de estender mão amiga, auxiliando aqueles que se encontram em condição de doente, seja na condição espiritual ou na condição material, e agradecendo a Deus por nós conservarmos o equilíbrio, conservarmos a saúde e estarmos em condição de auxiliar aquele companheiro de jornada. Não percamos a oportunidade. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Quantas vezes nós recebemos acusações dos outros em relação a um determinado comportamento que ele acha que foi um comportamento equivocado? Mas aqui ele nos chama a atenção que nós devemos esquecer, porque via de regra aquele que está nos acusando de alguma coisa, ele não conhece a nossa história. E por último, ele nos chama a atenção da seguinte maneira: perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Então aqui ele nos chama a atenção neste último ponto que devemos perdoar aquele que agiu para conosco de forma maldosa ou que agiu de uma forma má ou que foi mal para conosco. Não desejemos o mal a ele, porque o mal ele já fez a ele mesmo, e a vida, conforme lemos anteriormente, refletimos no início em relação à lei de causa e efeito, um dos princípios da doutrina espírita, a vida cuidará disso. É lógico que nesse caso, esse perdão que ele está falando aqui, ele está lembrando exatamente daquele perdão que Jesus nos ensina, aquele perdão sem limite, aquele perdão sem condição. Não aquele perdão que nós, via de regra, praticamos, perdão da boca para fora, e que em muitas situações nós colocamos na responsabilidade de Deus em se vingar em nosso lugar. Porque em muitas situações nós falamos ou ouvimos falar: eu perdoo aquela criatura, ou eu te perdoo, mas Deus é Pai. Ou eu te perdoo, mas que não atravesse de novo na minha frente. Que perdão é esse? Este não é o perdão sobre o qual Jesus nos falou. Este não é o perdão que Jesus nos ensina, aquele perdão incondicional, aquele perdão sem limites. Que possamos refletir sobre isto, que possamos verdadeiramente colocar em nossas vidas, na prática do dia a dia, esses ensinamentos. Não exigir dos outros, mas exigirmos de nós em primeiro lugar, para depois, quem sabe, nós não exigirmos ainda do outro, mas auxiliar o outro na sua trajetória de aprendizado. Muita paz a todos, uma boa tarde, muito obrigado a esses companheiros